Boa noite. Mais uma semana que se inicia e nós iniciaremos hoje um capítulo novo do livro Boa Nova, capítulo 11 desse livro que foi extraído do mundo espiritual, das tradições cristãs presentes e registradas no mundo espiritual, e que Humberto de Campos, um escritor brasileiro desencarnado, na época em que Chico estava no auge da mediunidade, então Humberto de Campos busca nos arquivos da espiritualidade resgatar muitas nuances relativas ao Evangelho de Jesus e que não ficaram registrados nos livros oficiais. Portanto, Humberto de Campos, então, vai nos descrever nesse capítulo 11 o que antecedeu o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Então, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico, vai nos trazer um encontro entre Levi, que posteriormente será conhecido por nós até hoje como Mateus, o que escreveu um dos evangelhos. E desta forma, nós vamos ter aqui um fato inusitado do encontro de três seres com o apóstolo Levi, trocando referências no final do dia que antecede o Sermão da Montanha. Muito interessante as revelações aqui trazidas. E como sempre, para o Evangelho ser sentido, para o Evangelho ter significado, para dar sentido do porquê que nós estamos aqui estudando o Evangelho, nós precisamos nos posicionar, no sentido de nos colocarmos em muitas nuances que são resgatados aqui. Então, o objetivo é esse, ok? Para dar uma noção de como o Sermão do Monte é de extrema importância, nós vamos verificar que o apóstolo Levi, que depois se torna Mateus, talvez a forma como ele recebeu essas três pessoas na sua casa deve ter, pelo menos, criado a ambiência para que o Sermão do Monte viesse à tona. E é de tão suma importância o Sermão do Monte que tem o Gandhi, que se referiu a ele. Gandhi, ele não é cristão, não foi cristão, é um hinduano, aquele que professa a religião característica da Índia, mas ele se referiu ao Sermão do Monte da seguinte forma: se tudo o que o Cristo dos cristãos tivesse se perdido ao longo do tempo, mas que permanecesse o Sermão da Montanha, a humanidade da Terra já teria um roteiro para seguir. Porque o Sermão da Montanha, ela é uma síntese de ensinos trazidos pelo Cristo ao longo da sua existência aqui na Terra. Ao mais, o que a humanidade da Terra ao longo dos milênios foi recebendo por seres iluminados que vincularam através de falas, de escritos ou de atitudes, como é o caso de Jesus, exemplificação, o que nós precisaríamos saber. Quer dizer, é uma síntese do Evangelho todo, o Sermão da Montanha. Então, para dar ambiência aqui, para começarmos a refletir sobre o sermão em outras bases. Então, vamos ao ocorrido.
capítulo 11 do livro Boa Nova. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o perfil dos que buscavam o evangelho. Por acaso aqui está citado que pessoas que tinham alegria, felicidade, riqueza, saúde completa, buscam o evangelho? Não. Porque ainda o evangelho não é uma adesão das massas. As massas ainda, a multidão da terra, procura outros valores que não estão nos valores reais. Portanto, então, nós não vamos ver multidões à procura do que é essência, do que é realidade. Bom, quem que procura o evangelho então? Enfermos, doentes, derrotados da sorte, quer dizer, perderam todas as ilusões do mundo. Aí quando não tem ilusão no mundo, aí procura as coisas que são reais, que são verdadeiras, que são válidas para hoje e para a eternidade. É um contrassenso, né? Nós deveríamos buscar as coisas reais enquanto os tempos estão bons. E na hora da dificuldade aumenta a dose do que é real, do que é realidade. Porque já não se tem mais o que provoca ilusões. Mas não. Enquanto a vida está uma estrada plana, sem grandes dificuldades, não se procura o evangelho. Porque se está distraído com outras ilusões, sonhos e realidades. E aí então, o evangelho é mantido para segundo plano. A hora que se perde tudo, então vai se procurar o evangelho. Mas por quê? É uma tábua de salvação? Não. Porque o evangelho é a saída. E é a saída para tempos bons, como para tempos ruins. Mas a gente só procura nos tempos ruins. Eis o que marca a maioria da terra. Os companheiros do mestre eram os mais viçados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o seu amor. Olha só. As multidões, da onde a localização foi dada no parágrafo anterior. Habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta, que é a região da Galileia. A região da Galileia, dentre as 12 tribos de Israel, é a região, digamos assim, dos povos mais simples, mais ligado às questões da natureza. Muitos eram pescadores, outros criadores de pequenos animais, porque lembra a região desértica. Então, pessoas vinculadas ali ao longo do lago, ou chamado oceano, né? Porque era um lago enorme de Genezaré. Portanto, junto às águas. A água é o simbolismo do espiritual, da ligação com o alto, do que é real, lídimo, verdadeiro, que é válido para hoje, para a eternidade. Então, há um simbolismo muito grande da localização e da onde Jesus mais concentrava os seus ensinos. Porque é onde tinha lá os enfermos, os derrotados, as turbas ansiosas. Se estão ansiosas é porque queriam algo. Porque como não tem material, eles estão na busca de outros valores, na pesca de valores espirituais. Por isso, então, Jesus concentra a maior parte dos seus ensinos nessa região. É claro que atendeu a todas as regiões, tanto é que ele viajava. Ora ia para a Judéia, ora ia para Samaria, que são outras regiões dentro da Palestina antiga. E essa multidão, próxima ali ao lago de Genezaré, buscavam os discípulos. Era comum, porque os discípulos estavam mais perto de Jesus. Não só na hora das pregações,
mas nas refeições, nas viagens. Jesus estava dentro do lar de Pedro, com constância. Tanto é que o primeiro evangelho do lar foi dentro da casa de Pedro. E existe uma obra de Francisco Cândido Xavier que fala, que se chama Jesus no Lar. Em que lar é esse? É nos nossos lares. Mas aonde que ocorreu aquelas lições que foram ali compiladas no livrinho Jesus no Lar de Francisco Cândido Xavier? Dentro do lar de Simão Pedro. Quando acontecia ali as pregações para o núcleo familiar de Simão Pedro e para os mais chegados. Aquele núcleo familiar. Os discípulos e todos mais que tivessem afinidade com aquele núcleo. Continua então Humberto de Campos. De vez em quando, Filipe era assaltado, em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeado de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua poderosa virtude. Tem aqui descrito que muitos poderosos procuravam a casa de Simão Pedro. Não. Olha o que procurava, a mensagem crística, o perfil. A humanidade da Terra de 2000 anos não tem muita diferença desses 2020 anos passados, né? Quando é que se procura as coisas do Pai? Quando está doente, desalentado, triste. Não é verdade? Todos querem o auxílio de Jesus e o benefício imediato da sua poderosa virtude. Temos vários elementos aqui. Todos quem? Todos que estão longe das ilusões, né? Não tem dinheiro, não tem família, não tem saúde, não tem alegria de fogo fato, da alegria trazido pela bebida, pela comida, pela diversão. Aí é que se volta para as coisas crísticas. Aí procura Jesus. Aí querem o auxílio de Jesus. E querem de que forma? O auxílio, o benefício imediato. Olha só. Qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. Porque também, a hora que a gente não tem mais nada, a gente procura as coisas críticas, mas quer que aconteça logo. Então, a gente investiu, às vezes, décadas na ilusão dessas buscas que eu falei, puramente materiais. Depois que é imediatamente, como um passe de mágica, um estalar de dedos, que tudo se resolve. A doença pelo abuso da saúde, que se resolva a tristeza pelo abuso da alegria, que se resolva os desalentos pela perca das coisas materiais. Imediatamente. Olha que infantilidade a nossa mente trabalha. Porque a nossa mente está baseada em se identificar muito com o corpo físico. E o corpo físico passa. Se não tinham essa noção, tô dando agora. Envelhecimento, morte, é processo natural a partir do nascimento. Aliás, morte é o oposto de nascer. Morte não é o oposto de vida, porque a vida vai continuar. Portanto, nos iludimos com coisas que são fatos, envelhecer e morrer. Acreditamos que não vai acontecer com a gente, acontece só com o vizinho, porque a gente age assim, age como nunca fosse acontecer com a gente. E aí, na hora que dá mal essa ideia, na hora que a gente vê, nossa, eu estava errado. Aí quer que tudo se resolve como um passe de mágica, mostrando a nossa mentalidade infantil. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Então, como sempre, 3 infelizes procuram Levi, que é o apóstolo Mateus. Levi é o nome de
batismo, né, de nascimento dessa individualidade que nessa época de Jesus era um coletor de impostos. Ele era um publicano, portanto a casa dele maravilhosa. A casa dele de um Fausto belo, luxuoso, rico, característico do publicano, do um que recolhia imposto. Só para dar notícia para vocês como que era quem recolhia impostos, é mais ou menos assim. Se comprava a concessão de Roma para se recolher os impostos. Então, já se pagava antecipadamente para Roma. Suponhamos, Roma queria por ano 100 milhões. Então, quem ia ser dono de uma coletoria de impostos ali dentro da Palestina já pagava 100 milhões para Roma. E aí, o lucro dele é cobrar dos habitantes do local o referente a 100 milhões mais o seu lucro de trabalho durante o ano. O problema disso tudo é que se exorbitava. Já estava pago mesmo para Roma, Roma não estava nem aí. Os publicanos poderiam cobrar o que quisessem, os coletores de impostos. E quanto que eles cobravam? Zaqueu deu essa senha para nós. Zaqueu também era publicano, também sabia dessa matemática. E quando ele se converte ao cristianismo, fala assim para Jesus: eu seguirei o mestre. Eu pegarei a minha fortuna, parte destino à família para a sobrevivência dela, o restante darei a quem é de direito, aos pobres, e aqueles que eu deflagrei, darei 4 vezes mais. Deu a senha de quanto se cobrava a mais dos impostos? Uma vez a mais? O dobro a mais? Triplo a mais? O quádruplo a mais. Então, se ele tinha pagado para Roma a concessão de cobrar os impostos para repor o seu bolso, que ele já pagou, de 100 milhões, ele cobrava um montante de impostos de 400 milhões. Deu uma noção? De como havia um exagero da cobrança de impostos? Qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. Exageros, exorbitância, da ganância. Portanto, Levi era um publicano. E quem era Levi? Depois que resolve deixar a coletoria e seguir o mestre, se torna o apóstolo Mateus, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Por quê? Porque ele operava em linhas não muito lídimas, não muito verdadeiras. Era verdadeiro para a época, para as leis humanas, mas não para as leis conscienciais. Então, enquanto Levi, ele agiu como Levi. E nós vamos ver agora como que ele agiu com esses 3 que procurou ele. Depois que a ficha caiu, ou seja, discerniu, expandiu sua consciência pela vivência, boa vontade e perseverança, junto aos ensinos que o Cristo vinculava, não só cerebrando, mas descendo para o coração, ele passou então a agir em consonância com uma nova personalidade. Por isso que ele muda o nome dele, de Levi para Mateus. Como a dizer aqui, ó, um divisor de águas. Antes eu era de uma forma, de agora em diante eu sou de outra. Deu uma noção do porquê se muda o nome, às vezes, no Evangelho? É um renascimento. Isso aconteceu também com Paulo. Antes de adotar o nome de Paulo, aquele que escreveu as cartas de Paulo, ele era Saulo, o doutor da lei. Que a partir da estrada de Damasco, quando encontra Jesus, resolve renascer nessa mesma existência. Portanto, transforma depois naquele baluarte do defensor do cristianismo e divulgador do cristianismo, chamado Paulo, o apóstolo. Continuemos então. Pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável casa e eles queriam explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto
na observância dos ensinos do Cristo. Olha a intencionalidade. Movimentaram-se, procuraram Levi, para que tivessem ali esclarecimentos de como eles poderiam trabalhar o reino neles próprios, trabalharem os ensinos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Qual que é o perfil de Levi em receber aqueles 3? Nossa, que estranho. Como é que esses 3 estão aqui? Eu os conheço muito bem. E procurando evangelho? Mas como assim? Veja que Levi entrou com julgamentos. Julgamentos, crenças, pensamentos fixos que não mudam, resistem à mudança, é ir contra os ensinos crísticos. Julgar, por exemplo, tem um ditado antigo que fala assim: quando Pedro vem me falar de João, eu conheço muito mais a Pedro do que João. Deu uma noção? Quando Pedro vem falar da notícia da vida do outro, eu estou conhecendo muito mais sobre a vida de Pedro do que a vida de João. Por quê? Porque Pedro está julgando João. E eu estou vendo em Pedro que ele é um fofoqueiro, um julgador. Deu uma noção? Então, Levi já entrou com a mente errada na história. Já entrou com o seu ego na história. Já entrou julgando. Afinal, disse Levi aos infortunados que o procuravam: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejassem irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação que vos encontrais? Presta atenção na fala de Jesus. Vou até tirar o óculos aqui. Presta atenção. Respira fundo. O que o Levi vinculou nessa fala dele? O que muitos de nós fazemos. Uma meia... Desculpa, dei uma paradinha porque apareceu alguma coisa aqui no meu celular. Espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Se não ouvir, Silvânia, dá um alô aí, porque a Silvânia tá desde o começo. Bom, dá um joinha, viu, Silvânia, se tá ouvindo. Tirei o óculos para falar o seguinte. Essa fala de Levi, direcionada àqueles que o procuram, é uma meia-verdade. Que lida assim, vocês devem ter falado assim: nossa, mas Levi fala muito bem. Fala, porque ele iniciou como se fosse o Cristo falando. Só que o que veio depois do mais desmereceu tudo que ele falou. Isso é uma meia-verdade. Porque a fala do Cristo no começo é verdade. O mais separa uma fala do próprio Levi. Obrigada por dizer que tá ok, tá? Deu uma ideia? Eu vou ler de novo a frase. Analisa para ver se não tá bem clara. Antes do mais, uma fala crística. Depois do mais, é uma fala egóica de Levi e de todos nós. Para a gente conhecer o que é meia-verdade. Então, presta atenção. Os 3 perguntam assim: nós queremos saber do evangelho, porque a gente quer trabalhar nesse evangelho do reino, em nós. O que é preciso? Aí Levi fala o seguinte: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade. Perfeito. O que é requisito para trabalhar o evangelho em si e, portanto, ser útil aonde está inserido? Na família, no trabalho,
na sociedade, na coletividade de uma forma geral. O que precisa? Boa vontade e sinceridade. É o que precisa, é o que requer. Nós já vimos isso em outro capítulo, quando Jesus estava trabalhando a mente dos discípulos, que desejam emanar-se como filhos de Deus. Olha que beleza! Boa vontade, sinceridade de corações que quer um agarrar na mão do outro, um filho de Deus, com outro filho de Deus, para caminhar junto. Perfeito. Essa fala é como se o Cristo estivesse falando aqui, nossa acústica do coração. Agora presta atenção. Vírgula, mas, continua Levi, que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Usou até a técnica de Jesus, que é a técnica da pergunta. Só que Jesus fazia as perguntas para ver uma expansão de consciência. Levi fez essa pergunta para fazer uma decréscimo da coragem, do ânimo de um ser, da alegria de um ser. Na verdade não foi um, ele já acabou com 3 de uma vez só. Vou traduzir isso em ditado popular. A fala de Levi, depois do mais, é como se jogasse um balde de água fria num fervor, num entusiasmo, num calor motivacional. Tipo assim, o que vocês podem fazer? Vocês não têm nada. E ele ainda vai completar, mostrando as inferioridades dos amigos. Quer ver? E dirigindo a eles, que são seus conhecidos pessoais, falou convicto: Lisandro, o que você pode realizar se é um aleijado? E você, Áquila, foi abandonado pela própria família, sob peso de acusações, pode ser calúnias. E você, Pafos, acaso conseguiria construir alguma coisa nas suas atuais aflições? Tudo ao contrário do que estava antes. Quem que procura o evangelho do reino? Para quem que Jesus falava? Aflitos, tristes, desventurados da sorte, sem saúde. Eram para esses que o Cristo falava. Então, como o Levi, vendo isso, essa mensagem subliminar, e nunca ouvindo Jesus falar que o evangelho dele veio para os sãos, pelos alegres, nunca ouviu Jesus falar que o evangelho dele veio para quem estava bem, para quem tinha alegria, para quem tinha bens materiais, para quem tinha saúde física. Ele nunca ouviu Jesus falar sobre isso. No entanto, ele toma para si, Mateus, conclusões próprias e atrela as suas próprias conclusões às verdades. Eis o nosso erro. A gente até sabe, por conhecer as verdades crísticas, só que nós fazemos o quê? Matamos a alegria do outro. É isso que Levi está fazendo. Levi não tinha ainda o conhecimento descido para o coração, para então fazer as coisas mais alinhadas, colocando o seu centrinho coronário, a casa mental superior, andar lá para as coisas crísticas. Ele não tinha ainda compreendido. Por isso, então, Humberto de Campos, aqui nesse capítulo, chama Mateus de Levi, porque ainda era Levi, ainda era um homem velho, falando mais alto. Mas ele continua, presta atenção. Em ditado bom, ditado popular, ele enfiou a faca e ainda cutucou. Olha só o que Levi falou. Aliás, não falou. Humberto de Campos relata qual a consequência dessa fala de Levi. Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então os 3 chegaram a reconhecer as suas penosas deficiências
Enquanto Levi não tinha mostrado tão inadequadamente as imperfeições dos outros, eles se achavam com direito a fazer parte do evangelho do reino. Mas o Levi aqui literalmente matou a alegria dos outros com a sua meia verdade. Pegou os ensinos crísticos, colocou mais, e depois tudo que veio depois do mais era ideia dele pessoal, particular. Então o que nós queremos deixar hoje para as nossas reflexões, até um pouco acalorada, né? É que é momento da luz da consciência se expandir, da gente conhecer, mas esse conhecimento descer para o campo do sentimento, para que as nossas falas, as nossas atitudes sejam mais acertadas, verticalizadas para o alto, e não fiquemos aqui no chão a chão, repetindo padrões que não vão nos levar a lugar nenhum. Porque nós chegamos aqui nessa repetição de padrões. Lembra o capítulo anterior? Repetindo padrões de erros sucessivos que precisam ter coragem para romper, para iniciar novos hábitos que vão originar consequências, reações diferentes do que nós estamos recebendo. E para isso, observar a natureza é de suma importância. Olha só uma mensagem que eu recebi agora no finalzinho da tarde, para a gente ter uma ideia de como é que a gente consegue a nossa felicidade, a nossa alegria de viver, que é o resumo da regra áurea que Jesus nos trouxe, fazer o outro que você quer para si. E uma segunda regra, que vem logo em seguida mais para o final, que é fazer os outros como ele, Cristo, fez. E como que é isso? Aí nós temos a inspiração aqui de um autor que está abreviado somente com a letra A e letra D, mas diz assim o seguinte para as nossas reflexões e nós encerrarmos a leitura de hoje. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes, por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou para si mesmo, mas para que nós tivéssemos referência, modelo, roteiro. Viver para os outros é uma regra da natureza. Hora que nós descobrimos que para chegar para Deus precisa ser através dos irmãos, teremos descoberto a América. Ou seja, teremos descoberto, aliás, descobrir a gente já descobriu, mas estaremos no caminho para termos alegria interior e para colaborar para que a Terra se transforme mais rapidamente naquilo que ela está fadada a ser. Um mundo de regeneração. E logo em seguida, um mundo feliz. Porque regeneração deve durar aí pouco tempo. Porque regeneração é curar feridas do planeta, reconstituir natureza. Curar feridas da alma que ainda ficaram resquícios das últimas lutas. Para então adentrarmos em mundos felizes. Paz e alegria nos vossos corações. Permaneçamos ligados à fonte divina, para que tenhamos vida, alegria e sempre pensando para que essa alegria retorne para nós. Essa é a regra áurea aqui. Observa a natureza. Promove ao próximo. E lembrando que próximo
O próprio nome está falando, a própria palavra. Aquele que estiver mais perto, que a vida te trouxe naquele momento. Aquele é o mais próximo. Naquele momento. Abraços fraternos, amigos.